Boa tarde, querido ouvinte. Boa tarde, Jean, que quase esquece de ligar meu microfone hoje. Sabe por quê, querido ouvinte? Ele tá um pouco atordoado. Esse estúdio tá muito bonito hoje. Eu já começo nessa alegria, porque é um convite de hoje. O convite de hoje é a gente compartilhar dessa nossa tarde, nesses próximos 25 minutos, através aqui da nossa queridíssima Vibe Mundial, essa rádio que toca a nossa vida pro bem, toca a nossa vida pro amor, no programa que eu apresento. Eu, Patrícia Kovacic, apresento o Portal da Cura, o Batu, Portal da Cura, e eu sempre trago uma proposta mais tranquila para a gente refletir sobre a vida, e essa alegria, essa energia vem de um encontro de algumas mulheres lindas desta tarde, que vai dividir conosco a história delas. Então, é a história de uma decisão, e essa decisão é por vida. Exige muita coragem e muita determinação quando a gente enfrenta um adoecimento, principalmente físico, onde um prognóstico é tão pesado quanto a doença câncer. Aqui eu converso todo final de semana sobre as práticas integrativas, mas sempre rodeando e trazendo mais ternura e um caminho diferente para essa doença câncer. É para a gente começar a enxergar que, sim, é muito difícil receber esse diagnóstico. Os caminhos propostos, eles são complicados. Muitas vezes o prognóstico não é positivo. Mas, se você realmente olha para cima e deseja a vida, com certeza, falei na semana passada no nosso programa, né, Jean? Com certeza Deus e os nossos anjinhos trazem sinais e caminhos que vão levar para a cura que nós precisamos. Com certeza. Às vezes, a cura não é a física, né? O que a gente espera, sempre esse milagre, né, da cura física. Às vezes, o nosso corpo, ou para um propósito maior, a gente não alcança essa cura física. Porém, só de você abraçar a decisão e trazer a coragem de fazer essa mudança e percorrer um caminho de comprometimento com a sua saúde, que cabe só a você, querido ouvinte, cabe só a você, paciente, aí sim você já vai curar alguma coisa importante em você, que não é o físico, não é? Aqui, afinal, estamos nessa vida para a gente aprender a melhorar, a nos superarmos. Existe um propósito maior. Então, com essas mulheres hoje, que é a nossa querida terapeuta Clarice, que veio lá de São Vicente, e a sua paciente Bruna, a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre essa questão de coragem e comprometimento consigo, com a própria vida. Antes de chegar lá, eu queria agradecer vocês, queridos ouvintes, que me acompanham todos os sábados aqui através das ondas. Também no Facebook, quem está aí conectado, um beijo grande no coração, já compartilhe o link, vamos espalhar essas palavras para o máximo de pessoas que puderem ser alcançadas e tocadas por essa que é uma das verdades que podem ser vividas. Afinal, o método Kovacic, como qualquer outra prática integrativa, não é absoluto, não será para todos. Mas tenha certeza que se você procurar um terapeuta e se comprometer, você vai alcançar grandes resultados. Queria agradecer também o meu patrocinador, que sempre está conosco todos os sábados, o apoiador, que é o Mercado Batu. Então, se você já está conectado aí na web, já dá uma olhadinha no Mercado Batu. Hoje eu tenho alguns itens que eu comprei lá e eu ganhei de presente. Eu estou usando minha selenita aqui nos minhas orelhas como brincos, são pedras incríveis. Descubra mais sobre a propriedade, os seus benefícios. Ganhei um japamala maravilhoso também, com orgonite, que me ajuda a transmutar um pouquinho, transformar as energias que eu recebo no dia a dia. Então, são peças sutis que a gente pode ir agregando no nosso dia a dia para ir cuidando da nossa energia, do nosso bem-estar, e também traz um pouquinho mais de beleza, porque afinal, não é, meninas? Sim. Precisamos também manter esse nosso autoestima e o bem-estar para cima. E quem está acompanhando está vendo que elas são maravilhosas, as duas são lindas, e já vou dar boas-vindas para elas. Esqueci de falar. O site do Mercado Batu, Opa, já ia levar bronca, né, Jean? mercadobatu.com.br. Então, Batu é B-A-T-U. E eu já vou deixar também o site da Associação Estevão e Maria Kovacic, é A-E-M-K de Associação Estevão Maria Kovacic.org.br. Dá uma olhadinha no canal do YouTube, acesse todos os vídeos, as informações que a gente vai conversar lá, tudo na íntegra, e o meu telefone. O DDD é 11 e o telefone é 95595-5465. Então, é 95595
5465. E aí agora dou as boas-vindas a Clarice de Leu Terrarata. Acertei o nome? Ou eu posso chamar de tia Clarice? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham nessa tarde, né? Espero que nós possamos passar para vocês algumas coisas boas, interessantes e que pode trazer um pouco de saúde e vitalidade para cada um que estiver aí. Justamente. Eu falo que eu tenho a honra de convidá-la e se eu errar o seu nome completo eu chamo de tia Clarice e eu vou até falar para os ouvintes por quê. A Clarice é uma das pessoas que eu gosto e de olhar e me inspira muito a desejar a vida e procurar ter fé em coisas que eu ainda desconheço, coisas que eu ainda não enxergo, coisas que a gente ainda vai aprender, até por isso estamos aqui nós juntos hoje nessa tarde, porque lá, há 40 anos atrás, ela passou por um dilema. Foi. E esse dilema, graças ao bom Deus, colocou ela no caminho da minha família e nasci com ela dentro do método Kovačić. E, então, eu tenho 35 anos, para quem me escuta. E há 35 anos, eu chamo carinhosamente essa mestiça morena ao meu lado de tia Clarice. Sem saber a vitória, né, as decisões e a coragem que ela teve. Mas ela sempre me inspirou. E cada dia mais. E hoje, eu queria que ela contasse um pouquinho dessa história para vocês, ouvintes. Então, pessoal, eu fui uma paciente de câncer, um câncer gravíssimo, né? Colo do útero, trompa direita, reto, já estava quase transformando numa leucemia e eu já tinha um diagnóstico final de câncer final, né? Já estava tendo muitas dores, porque o câncer, quando chega na fase terminal, ele dói, né? E eu já estava tendo muitas dores. E quando os médicos me convidaram para fazer a cirurgia, para limpar tudo, eu achei que não devia, porque eu não conhecia ninguém que tinha se salvado dessa doença, operando, fazendo as cirurgias naquela época em que eu me tratei. Hoje em dia, tem muitas coisas modernas acontecendo, mas naquela época ainda estava bem no comecinho, bem no princípio de tudo isso. E como eu, no princípio, fiquei com muita pena de mim, porque eu estava doente, eu era muito jovem, para mim eu era jovem, eu tinha 32 anos, e eu achava que eu tinha uma vida inteira pela frente, eu estava namorando, ia casar, né? E aí apareceu isso daí, que quando um ponto final na minha vida. E como sempre, em tudo na minha vida, eu sempre ajo assim. Todas as vezes que eu estou com muitos problemas, estou tendo muitas dificuldades e aquilo começa a tomar muito conta da minha cabeça, eu normalmente me matriculo em algum curso e vou estudar, vou fazer alguma coisa para ocupar a cabeça. Isso é maravilhoso. Porque senão você fica pensando sempre na sua doença, nas suas coisas ruins. Então, quando você estuda, você desliga. E aí, lá, quando eu fui procurar, voltei a estudar, por sorte, por uma coisa assim, encaminhamento de Deus, né? Eu fui sentar justamente ao lado da sobrinha da nora do seu Estevan Kovačić, que foi o cientista que criou esse método Kovačić, que é um método que ajuda muito as pessoas doentes. Então, eu vou procurar me resumir o máximo, né? E através dessa prima da dona Júlia, que é a avó da Patrícia, né? Eu fui à casa dela e ela me apresentou o seu Estevan e eu resolvi decidi fazer o tratamento com o seu Estevan Kovačić, uma vez que eu não queria mais fazer o tratamento convencional, porque eu não tinha resultado bom nenhum. E lá eu acreditei. Eu acreditei tanto que quando eu fiz as terapias, eu terminei as 3 aplicações do tratamento, que naquela época era, eu voltei para o pensionato onde eu morava e mandei tirar o armário que eu tinha do lado da minha cama, que era só remédios. Eu mandei tirar e jogar fora com os remédios todos. Então, as minhas colegas de quarto falam, como você vai jogar fora os seus remédios? Eu falei, eu não tenho mais nada, eu sarei, eu estou boa, eu estou curada. Todo mundo ficou assim, pasmo, né? E eu fiz aquilo com tanta naturalidade, como se eu estivesse jogando fora uma boneca velha que tivesse furado o olho. E essa foi a segurança que você sentiu quando você chegou lá e o bem-estar que você sentiu ao chegar lá? Eu senti essa segurança. Quando a dona Júlia me abraçou e falou para mim, eu vou te dar o remédio como se você fosse a minha filha. Eu senti muita firmeza naquilo que ela falou e eu acreditei.
Até hoje eu não sei como, porque eu era muito incrédula. Tanto que quando a menina me convidou a primeira vez, eu falei, você me desculpa, mas eu não acredito nessas coisas. Então, o que acontece? Você decidiu ir. Não é? Sim. Então, eu acredito que existam muitas pessoas que têm essa mesma sensação de não acreditar em qualquer coisa. Mas eu acho que vale a pena você pagar para ver. Porque saber não pesa, saber facilita a vida, torna a caminhada mais leve. Quanto mais você aprende, mais fácil se torna a vida. Então, se você está com câncer e você gostaria de encontrar uma porta para resolver essa sua situação tão grave, procure o método Kovačić. Vai lá falar com a gente, vai nos conhecer. Se você não gostar, não faça. Mas, de repente, você se enturma com a gente. E seria incrível, na verdade, essa sintonia, né? Porque nem todos terão sintonia, como eu falei mais cedo. Não é uma verdade absoluta, não é uma verdade para todos, né? Mas é uma técnica, uma terapia natural, de fato, sem efeito colateral, que pode ser vivida em qualquer instância, Sim. em qualquer momento da doença, não Natural. é? E ela é gratuita. Então, Isso. quer dizer, você deveria se dar a oportunidade de ouvir sobre, escutar histórias como a sua e como a Bruna, que a gente vai contar daqui a pouquinho. É um método não invasivo. Justamente. Por que não fazer? Sabe que eu ouvindo a Clarice aqui, muitos ouvintes já me acompanham há alguns meses, né? Então, para aqueles que ainda não ouviram sobre o método Kovačić, tem uma coisa que é muito abençoada, e eu sou muito grata por poder viver isso, é que o Stephen Kovačić, que foi o cientista que desenvolveu essa pesquisa e chegou nesse resultado de tratamento para o câncer, ele fez aqui no Brasil, já em nosso território nacional, há 60 anos atrás. Então, ali no espaço dele, ele conseguiu registrar milhares de pacientes e as suas respostas às práticas que ele fornecia de forma gratuita. E ali, ele passou os cuidados dos seus pacientes, né, ou de quem procurava, na verdade, a nora dele, que era a Júlia. Então, da Júlia passou então para a próxima geração, que tem a Dona Celeste e a sua turminha, né, que é o braço direito, o Jotacir, e o Sérgio Kovačić, né? E a nova geração, que sou eu, Patrícia, e ajudo ali também o Daniel, dentro da associação Estevão e Maria Kovačić. Daniel Kovačić é o presidente da associação. Então, graças a ele que a gente conseguiu unir esse grupo tão grande e levar esse tratamento Brasil afora, né? Então, já deixei o site para vocês e convido novamente para vocês conhecerem essa história. O Daniel, até antes mesmo da associação, que tem 12 anos, há 15, 16 anos atrás, ele lançou um documentário histórico lindo, que está no nosso canal do YouTube, que chama Da Origem ao Fim do Câncer. Ali ele faz um levantamento incrível de toda a história do Estevão, a sua chegada no Brasil, o levantamento da pesquisa, alguns relatos incríveis de pacientes como a Clarice, que também está ali no documentário, mais novinha, bonita, na praia, contando a história dela, né? E são histórias que vale a pena a gente conhecer, né? Se identificar e perceber, né? Se não é o câncer que a gente está vivendo, é outra doença, mas se identificar com aquela coragem e decidir, como eu falei mais cedo, pela vida. E como a Clarice falou, é tão bom a gente aprender coisas novas, expandir a nossa mente. É uma ciência, e é uma ciência que a gente vê evidências incríveis todos os dias no ponto de atendimento, né? Quantas histórias a gente não enxerga, não escuta. Então, vale a pena você ampliar a sua mente, conhecer um pouquinho mais. E o muito legal, que eu falei aqui da geração após geração, mas uma coisa que acontece também com rotina, e cada vez mais, é o que aconteceu com a Clarice, que é isso que eu queria que você falasse. Depois que você se curou, né? Então, você restabeleceu sua vida, aqueles 3 meses que você tinha, hoje agora completam 40 anos, né? Então, teve chão aí, né, Jean? Olha quanto tempo de vida ela conseguiu. O que te motivou a continuar no método Kovačić, mais recebendo e cuidando das pessoas? Então, depois disso eu me casei e aí antes eu morava num pensionato, não tinha como eu fazer nada por ninguém, mas eu me casei e eu comecei a conhecer muitas pessoas doentes, mesmo da época que eu estava doente também e tudo. E eu, então, conversei com a dona Júlia a respeito se eu poderia ajudar no tratamento, fazer alguma coisa pelas pessoas que estavam doentes, porque era ela que estava atendendo, já estava começando a atender, que o seu Estevão já estava muito velhinho, né? E eu queria ajudar. Então, eles passaram para mim toda a informação e eu comecei a atender no meu apartamento, na minha casa, né?
E eu, às vezes, atendia as pessoas até no domingo. A pessoa falava, eu só posso ir domingo. Eu falava, domingo eu vou sair, mas eu deixo a chave na portaria, você sobe, que está tudo preparadinho. Lá você faz, depois você fecha e vai embora. Às vezes deixava até lanche pronto na mesa para as pessoas. E as pessoas até falavam, você não tem medo das pessoas mexerem na sua casa? Aí eu sempre dizia, o meu tesouro é o meu marido. E ninguém rouba. Então, tudo que eu tenho lá em casa é pedaço de pau. É coisa que a gente compra depois, não tem problema. Sim, é material, então, né? Mas eu falava assim, mas muito carinhosamente, porque é claro, né, que eram todas pessoas que estavam carentes, precisando de ajuda, e era uma maneira, inclusive, de eu mostrar para elas que era muito importante elas fazerem o tratamento, que não podia deixar de fazer porque eu não estava em casa, e que eu não era a peça mais importante. A peça mais importante do tratamento é a paciente, é a pessoa que está doente. Então, todas as atenções do meu dia, eu atendo toda terça-feira em São Vicente. É um dia que eu dedico às pessoas. Eu não atendo telefone de amigos, não faço nada, porque eu quero servir as pessoas da melhor maneira possível, para que elas não sintam que estão invadindo a minha vida, nem a minha casa, nem tomando meu tempo. Elas sintam que elas estão sendo acolhidas. Porque isso é muito importante. Porque quem está com câncer, ele quer isso. Ele quer que alguém sinta a dor dele. Ele vai tomar as rédeas da vida dele e vai cuidar. Mas ele quer sentir que tem alguém que está junto com ele. E eu gosto de ser essa pessoa que está junto com aquela pessoa. Fantástico. Então, eu penso e a assim. forma como se organiza o atendimento também, como você falou, especificamente no dia, em horário que você se dedica completamente àquilo, também nos inspira aquele comprometimento que o paciente tem que ter. Então, quando você fala que ele tem que assumir a rédea, não é? Maravilhoso isso. Maravilhoso. E eu, quando o paciente vai lá em casa, eu falo para ele, eu não vou tratar de você. Quem vai se tratar é você. Eu vou te dar todo o apoio que você precisar. Vou responder todas as perguntas que eu souber e as dúvidas que você tiver. Mas quem vai se cuidar é você. Justamente. Se você não quiser se tratar, você não vai sarar. E eu falei isso para a Bruna. É isso que eu ia perguntar, Bruna. Bom, seja bem-vinda, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes. É Bruna Favorito, né? Tá conosco aqui. E aí, a dona Clarice, foi firme assim mesmo quando você chegou lá? Pegou no meu pé, né? Mas graças a Deus foi um anjo que Deus colocou na minha vida e eu tô aqui. Maravilha. Bem firme e forte. Que ano que foi essa história que você chegou lá com ela? Eu conheci a Clarice em julho de 2018. E já tem 2 anos, né, praticamente, mais até de 2 anos que eu faço o tratamento. Na verdade, é 1 ano, né, o tratamento, mas eu não abandonei, continuei indo, porque é uma coisa que me dá segurança e que eu me sinto bem. Isso é maravilhoso. Você continuar em contato também para poder qualquer alteração ao longo do caminho, você ir pegando os detalhes, né? E até como eu tenho que fazer acompanhamento de 3 em 3 meses, é uma coisa que eu faço e me sinto segura. Fantástico. Eu sei que eu vou fazer os exames e eu não vou ter problema. É esse o ponto. Agora, vocês têm uma história muito parecida da doença em si. E aí, se você puder, Bruna, contar um pouquinho para os nossos ouvintes como foi que você descobriu o câncer, até mesmo antes de chegar ali na dona Clarice. Sim, eu descobri o câncer, eu tinha 30 anos, né? Praticamente a mesma idade da dona Clarice, né? E um câncer muito raro, né? Para minha idade, que foi um carcinoma peritoneal. E todos os médicos ficaram bem assim, pasmos, que não é uma coisa normal para uma jovem, né? De 30 anos. E eu fiz todo o tratamento, fiz cirurgia, quimioterapia, para depois conhecer a Clarice, infelizmente. Né? Eu não tive a sorte que ela teve de ter esse tratamento antes de quimioterapia e cirurgia, que a gente sabe que debilita muito, entendeu? E tira todas as suas energias, né? Você tem que começar do zero. Quando eu conheci a Clarice, eu já tinha terminado quimioterapia, porém ainda ia passar por cirurgias, tá? E não tinha zerado todo o histórico de câncer. E aí a gente começou o tratamento e ela me passou tudo que eu tinha que fazer nos mínimos detalhes. No começo eu era até um pouco chata, chamava a Clarice todo dia. Clarice, posso fazer isso? Clarice, posso fazer aquilo? Ela teve muita paciência. Mas eu tô aqui pra isso mesmo, se você fizer tudo que ela falar, o terapeuta fica feliz. Sim, agora, se você ligar, ouvir, né, Jean, porque carência, isso que ela falou, ela sempre falou desde sempre. Eu vou falar o que você tem que fazer. Porém, quem vai se cuidar é você.
É você que sabe se vai dar certo ou não, Sim. não sou eu. Eu vou te Sim. dar as dicas. Você vai seguir se você quiser. E assim, eu resolvi seguir. Eu tive que tirar coisas que, assim, pra mim, eu senti falta, porque era 1 ano, né, de Sim, tratamento. E sim. eu falei, não, eu vou fazer e vou até o final. Ainda mais para vocês morarem no litoral, né? Você tem que Sim. pensar um pouco em resguardar o seu físico, Sim, questão de mar, totalmente, restringe um pouquinho. totalmente. Mas sabe que eu achei interessante na sua história? Bruna, você teve uma cirurgia muito grande Sim. logo no começo, então a primeira decisão na conduta médica foi a cirurgia para remoção completa, sim. né, de todos os órgãos afetados, e na sequência que você teria que voltar para o hospital para fazer a remoção de sondas e afins, já tinha novas pequenas manifestações malignas, Sim. mas ali foi quando você começou o método Kovacic. Então, mesmo com a cirurgia e proposto um tratamento, você falou, não, eu preciso procurar algo, né? Sim. O que foi essa motivação de você procurar algo? Porque paciente jovem, a gente bate um pouquinho a cabeça, às vezes, para se abrir para o novo. E eu achei muito interessante, logo no começo, você trazer essa coragem de falar, não, tem que ter alguma coisa a mais para me ajudar. Porque foi o que você estava falando. Às vezes, não é só você curar o corpo. Você tem que curar a mente. E foi isso que eu pus na minha cabeça. Então, assim, eu sou espírita e eu segui muito a minha religião, que foi quando eu conheci a Sandra, né? Uhum. Que foi ela que me apresentou a Clarice. Obrigada, Sandra. Graças a Deus. Ela também é paciente? Ela também é paciente. Beijo, Sandra. E estava desenganada, né? A E tá aí Sandra. firme e forte até legal. hoje. A Sandra já esteve desenganada várias vezes. E ela já foi recuperada várias vezes. Sandra, então eu vou puxar a sua orelha. Mandei um beijo e um puxão de orelha agora, Sandra. Cuida do isolante. E quando eu comecei a fazer o tratamento, né, com a Clarice, uns 2, 3 meses, ainda apareciam nódulos, né? No próprio acompanhamento, né? De 3 em 3 meses. Aí eu falava para os médicos, tá, o que é isso? Eles, a gente não sabe dizer, né? Porque o exame não pega, é muito pequeno. Nem eles sabiam dizer mais o que era, se era doença ou se não era, entendeu? Sim. E para mim já era um método fazendo efeito 100%. Sim. Com certeza. É o que a gente pede para os pacientes quando eles começam a fazer o tratamento, né, Clarice? É que tenham paciência, sintam o bem-estar. Então, alguns sinais são muito claros de alívio do corpo e melhora, até ter a mudança de fato nos exames, né? E a medicina, ela está acostumada com o caminho dela, dentro da alopatia, que está correto o caminho deles. E a você que me ouve, ouvinte, é importantíssimo você seguir sempre com o tratamento e com a conduta médica. Exatamente. A gente está falando de um tratamento integrativo, tá? Então vamos sempre lembrar isso. Muita calma nas decisões, né? Muita clareza nas conversas para você fazer essas decisões. É bem importante a gente frisar isso aqui. Mas voltando, para eles não estão acostumados a um paciente que tem uma resposta rápida ou boa. E enquanto não ficar claro os exames, eles ficam confusos. Exatamente. O que é essa resposta aqui? Então, essa resposta confusa dos exames, não, como eu falo, não definitiva no exame, que eu esqueci a palavra correta agora, para nós já é somado com as melhoras, né? Já é um sinal de que o tratamento está respondendo. E já traz aquela esperança que a gente tem de seguir com o tratamento, né? E nós, como terapeutas, pedimos sempre que eles façam acompanhamento médico e que nos tragam os exames para que nós possamos acompanhar todo o desempenho do método em função da antiga doença que ele teve, porque a gente só vai notando a recuperação. Então, nós que somos terapeutas, falamos que nós atendemos um dia da semana, mas na realidade a gente trabalha mais, porque a gente tem que fazer toda a avaliação dos exames deles. Justamente. E nós, como não somos médicos, temos muita dificuldade de fazer isso. Mas a gente tem um jeito de entender quando está sendo eficaz. Lembrei o nome. Que é para ajudar a pessoa. Resultado não conclusivo. Lembrei, sim. desculpa, ouvinte, meninas, obrigada. Mas dá uma demanda de trabalho grande, né? Sim. Então você tem a semana inteira para se preparar para receber aquele paciente. Agora que a gente está na reta final do nosso programa, Bruna, o que o método Kovacic significa para você hoje? Agora, mais de 2 anos depois que você está com a Clarice, que está conosco, que segue sua vida produtiva e bem. E linda, né? Está aqui na nossa frente, viva, linda, brilhando. Assim, eu acho que eu precisei passar por todo o tratamento de cirurgia, químio, e eu acho que tudo acontece na hora certa.
tudo tem o seu tempo. E graças a Deus eu conheci o método e eu tenho eterna gratidão pelo método e pela Clarice, que me acolheu assim da melhor maneira possível. E você, suas últimas palavras? Então, eu tenho a grata satisfação de poder estar servindo ao meu próximo, como eu fui servida um dia, né? E eu quero que todas as pessoas que estão me vendo procurem, que estão doentes, procurem o método Covatic, tá? Obrigada. E pela internet. Obrigada. Todos os contatos estão no nosso site. No meu Instagram você também acessa as meninas. Bruna, muito obrigada por trazer sua história. Imagina, seu coração conosco. Clarice, obrigada de coração por ter esse espaço gigante na nossa vida e cuidar de tantas pessoas. Obrigada a todos os voluntários que estão conosco. A vocês, ouvintes, que me acompanham todos os sábados. Um grande beijo no coração e aguardo vocês sábado que vem para a gente continuar aqui, se inspirando e cuidando um do outro. Um beijo grande no coração.